Agora que a gente já sabe como funciona o encaminhamento de pacotes através da rede, a gente tem um pouco mais de condições de entender por que acontece o problema do congestionamento. Então a gente vai começar aqui uma série de vídeos. O primeiro vídeo é por que controle de congestionamento. Bom, vamos lembrar um pouco o que o TCP faz, né? O TCP provê um fluxo de bytes bidirecional com um controle de fluxo. A gente não focou muito nessa questão do controle de fluxo, mas ele provê essa característica. O que significa o controle de fluxo? Quem está enviando, né, o transmissor, respeita a capacidade do receptor. Mas e a capacidade da rede, né? Então a gente pode olhar para um modelo no qual a gente não precisa olhar para a rede inteira, mas que introduz aí algum dos problemas que vão aparecer. Então a gente pode olhar como se os pacotes que estivessem sendo enviados pelo emissor aqui acabassem parando numa fila. Essa fila passa por um enlace que tem uma certa capacidade, uma certa taxa de transmissão que ele consegue comportar, e isso chega no receptor. E aqui tem um caminho de retorno por onde vêm os acknowledgements. Então, da perspectiva do emissor, um pacote pode estar em um de três lugares. Ele pode estar ou nessa fila aqui, ou ele pode estar em trânsito no meio do link. Ele pode estar aqui, se for uma fibra de vários quilômetros de comprimento, é fácil perceber que vai demorar alguns milissegundos no mínimo para chegar de uma ponta até a outra, por causa da velocidade de propagação. Ou ele pode estar no receptor. E o receptor pode já ter enviado o acknowledgement de volta, né, confirmando que ele recebeu, mas ele pode estar aqui em trânsito nesse caminho de volta para o emissor. Aí o emissor não sabe que ele foi recebido. Então, se a gente olhar para os diversos estágios pelos quais os pacotes passam, a gente consegue dividir aqui em algumas regiões. Aqui a gente tem os pacotes que estão chegando no receptor, né? Nessa figura. Não são os que estão. Não é o ponto de vista do transmissor, é o ponto de vista do receptor. Essa figura aqui. Aqui a gente tem os pacotes que ainda não foram remontados. Aqui são os que foram remontados, mas eles ainda estão em algum buffer no sistema operacional. Eles não foram repassados para a aplicação. Ou, no caso da nossa implementação em espaço de usuário, isso aqui poderia ser um buffer na própria biblioteca. Mas eles não passaram ainda para o protocolo de camada de aplicação. E aqui são os pacotes que já foram lidos pela camada de aplicação. Se a gente juntar todos os dados daqui até aqui, isso é o que a gente chama de capacidade. Então, isso aqui seria o máximo que o sistema operacional conseguiria manter em buffer antes do programa realizar a leitura desses pacotes para o espaço de usuário. Então, essa região verde, conforme forem chegando esses pacotes aqui que estão separados em vermelho, essa região em verde iria aumentando. O máximo que ela pode aumentar é isso aqui, senão basicamente a gente estoura a memória, estoura o buffer que foi reservado para esse fluxo de dados. Disso aqui, parte é o que a gente chama de tamanho da janela. O tamanho da janela é o que a gente chama só a parte que ainda não recebeu a confirmação. Então, desde o ECNumber até o ECNumber mais o Windows Size é o que não recebeu confirmação ainda. Então, a ideia é, controlando esse tamanho de janela, limitando ele, a gente consegue impedir que o emissor aqui
mantenha em tráfego, mantenha aqui no meio do caminho uma quantidade muito grande de dados, e dessa forma a gente consegue evitar que aquela capacidade estoure, desde que a gente fique informando aqui a partir do receptor o tamanho de janela que a gente consegue aceitar naquele momento para o emissor. Ele vai evitar de deixar essa quantidade aqui de dados em circulação na rede, sem estar confirmada ainda. Então as janelas elas colocam um limite no número de bytes pendentes. A janela o tamanho de janela do receptor limita a quantidade de bytes do ponto de vista do emissor. Aqui, pendentes significa que eles foram enviados e não foram confirmados, e nem julgados perdidos, ou seja, não estourou o timer ainda, por exemplo. O que acontece se o tamanho de janela for bastante pequeno, por exemplo, 1 byte? Bom, aqui o que vai acontecer vai ser que o transmissor vai mandar dados bastante devagar. Ele talvez nem chegue a completar aí um maximum segment size. Tá? E o que acontece se o tamanho de janela for bastante grande? Se o tamanho de janela for bastante grande, o transmissor vai mandar uma grande quantidade de dados de uma vez só. Tá? Então ele pode até acabar estourando a capacidade da rede de conseguir carregar esses dados. Veja que esse tamanho de janela, quando a gente fala de controle de fluxo, esse tamanho de janela é para a gente evitar que estoure o buffer do lado do sistema operacional do receptor. Mas esse buffer pode ser que ele seja muito grande. Pode ser que a gente mandando esse buffer inteiro de uma vez só, pode ser que a gente estoure a capacidade da rede. Mesmo assim, mesmo tendo algum tipo de limitação. Então o emissor envia muitos segmentos. A maioria deles estoura a fila dos roteadores do meio do caminho, porque se está excedendo a capacidade dos enlaces, eles vão acabar ficando retidos na fila. A fila tem um tamanho máximo devido aos buffers dentro dos roteadores terem um tamanho limitado. Isso aqui é memória, não existe memória infinita. E acaba sendo descartado, porque não tem onde armazenar. Isso é o que a gente chama de congestionamento. O que isso causa é que o emissor precisa reenviar os mesmos bytes várias vezes. Eventualmente, o fluxo chega no receptor corretamente. Tá? Mas isso pode demorar muito tempo se a rede estiver muito sobrecarregada. Por que isso é ruim? Se a gente forçar os roteadores a descartar uma grande quantidade de pacotes, isso pode levar ao que a gente chama de colapso por congestionamento. O que isso significa? Isso significa que a gente tem muita demanda, mas a rede não vai estar fazendo trabalho útil. Ela vai estar fazendo um monte de retransmissão, mas até ela retransmitir o que precisa ser realmente recebido do outro lado, vai demorar. Quando apenas alguns fluxos enviam muitos dados, os outros passam fome. Então a rede exibe pouca justiça, né? É uma rede que não é muito justa. Os fluxos que querem consumir muito monopolizam a rede, e fluxos mais lentos, que estão transmitindo pouca quantidade de dados, acabam não conseguindo fazer nada. Então aqui a gente tem um gráfico mais ou menos do que acontece, né? Conforme a demanda vai aumentando, a gente, até um certo ponto, a quantidade de trabalho útil também aumenta, só que não é de forma linear, vai aumentando cada vez menos. Chega um ponto que ocorre um colapso, que cai rapidamente a quantidade de trabalho útil, apesar da demanda continuar crescendo. A gente pode olhar esses eixos com outros rótulos também. Conforme o número de conexões aumenta a nossa demanda, né?
Só que a quantidade de bytes que a gente consegue transferir pelo TCP chega uma hora que colapsa. Apesar da gente ter um monte de conexão, se a gente somar tudo que todas as conexões estão transferindo, a gente vai ver que vai ser um valor pequeno. Porque elas vão começar a competir entre si. Se essa competição for descontrolada, como a gente implementou até o passo 6 do trabalho, aí a gente vai ter essa situação de colapso da rede. Uma forma simples de chegar no colapso é a seguinte, né? Se de repente o emissor está conectado a um link de 100 megabits por segundo, só que esse link é estrangulado em um certo ponto, e ele precisa ser, o que chega desse link precisa ser encaminhado para um outro link de velocidade muito menor, né? Taxa de transmissão muito menor, por exemplo, 1 megabits por segundo, essa fila vai lotar e vai ser descartado um monte de pacote aqui nessa fila. Justiça. Qual que é a forma correta de dividir a rede? Então, os recursos da rede são limitados, né? A gente tem enlaces que, devido a limitações tecnológicas, tem uma taxa de transferência máxima que eles conseguem comportar. A gente tem diversos fluxos compartilhando a mesma rede e a gente não pode permitir que um único fluxo ou poucos fluxos tomem a rede inteira. Qual que é a melhor forma de dividir essa torta, né? Então vamos olhar aqui para uma pequena rede hipotética, né? A gente tem 3 fluxos nessa rede. Então a gente tem um emissor A enviando para um receptor A, um emissor B enviando para um receptor B e um emissor C enviando para um receptor C. E tudo isso passa aqui por alguns dentre esses 3 roteadores e alguns dentre esses 2 enlaces aqui. Um deles de 20 megabits por segundo e o outro de 10 megabits por segundo. A gente pode pensar, assumindo que a gente tenha uma visão global da rede, o que não é necessariamente verdade. A gente vai ver que a gente precisa ter alguma forma de controlar para a gente não monopolizar a rede, mesmo que a gente não tenha uma figura uma figura centralizadora, um componente de software ou de hardware que tem uma visão global. Mesmo sem a gente ter isso, a gente tem que ter uma forma de conseguir se controlar para não usar a rede inteira. Mas mesmo que a gente tenha, não é tão trivial assim pensar na melhor forma de dividir esses recursos entre os vários fluxos. Se a gente tentar utilizar a capacidade completa de todos os enlaces, né, que seria 30, né, esses 20 mais esses 10, a gente consegue, mas a gente tem uma situação na qual a gente barra totalmente um dos fluxos. Então a gente aloca 20 para ser usado nesse fluxo vermelho, a gente aloca 10 para ser usado nesse fluxo verde, aí a gente está usando completamente toda a capacidade do nosso enlace, só que não sobra nada para esse roxo, esse lilás aqui utilizar. Por outro lado, se a gente dá prioridade para esse roxo, para esse lilás, ele aqui vai utilizar 10, que é o máximo que ele consegue usar, porque aqui ele conseguiria usar 20, mas não adiantaria, porque depois ele teria que ser estrangulado aqui nesse enlace de 10. Então, se a gente alocar o máximo que ele pode usar, que é 10, e deixar para alocar depois para os outros fluxos, não adianta, porque aí o B fica sem nada, né? Esse verde fica sem nada. Se a gente tentar, sem saber aqui que ele vai ser estrangulado em 10 megabits por segundo, tendo apenas a visão local dele. Bom, o enlace que está mais próximo dele,
é de 20 megabits por segundo. Se ele tentar usar esses 20 megabits por segundo, sem ele ter conhecimento que vai ser estrangulado para 10 aqui, ele vai acabar lotando a fila desse Y e ele vai causar colapso da rede, porque ele vai tentar usar 20, ele vai conseguir usar apenas 10 e ele vai ficar fazendo com que diversos pacotes que estão chegando aqui na fila de entrada desse Y acabem sendo descartados. Bom, aí a gente tem algumas formas diferentes de tentar olhar para isso e distribuir de uma forma um pouco mais justa. A gente tem o Max Min Fair, que é uma definição de justiça que consiste no seguinte. Primeiro, é uma alocação possível, que consegue ser satisfeita pelos recursos que a gente tem aqui, ou seja, pela capacidade dos enlaces que a gente tem disponível. Então vamos conferir que é possível mesmo. Então aqui ele usa 15, então sobrou 5 de capacidade nesse enlace. Aqui ele usa 5, então sobrou 5 de capacidade nesse enlace. E por fim, ele usa 5 aqui, que aí completa 5 nesse enlace, completa 5 nesse outro. Então a gente está utilizando aqui uma capacidade que está disponível para a gente. Veja que se a gente somar os 15 que são utilizados aqui com os 5 que são utilizados aqui e os 5 que são utilizados aqui, a gente vai ter 20, 25, a gente não chega no 30, que seria possível aqui. Mas a gente garantiu que todo mundo usa pelo menos um pouco. E para ser max min, a gente diz que caso a gente tentar aumentar aqui o tanto de banda que algum desses fluxos está usando, ele vai necessariamente prejudicar algum fluxo que atualmente está usando menor ou igual a ele. Então suponha aqui que a gente tente aumentar em 1 a banda que está sendo usada por esse fluxo B, né? Esse verde. O que vai acontecer é que a gente vai acabar reduzindo para 4. Isso que está sendo usado pelo lilás. E pela definição de max-min não pode, porque a gente está prejudicando um fluxo que antes tinha disponível menor ou igual quantidade do que a nossa. Uma outra definição é a definição de proporcionalmente justo, né? No que consiste essa definição? Consiste em a gente colocar pesos de prioridade para cada fluxo que são proporcionais a 1 dividido pela capacidade prevista para aquele fluxo. E daí a gente distribui de forma a maximizar esse total, mas com essa proporcionalidade aqui. Em termos matemáticos, como que a gente faz todas essas otimizações? A gente vai definir logo a seguir uma função utilidade que vai dizer o quão útil é, em um certo fluxo R, a gente ter uma banda, tá? Um throughput XR. E aí a gente vai somar tudo isso e a gente vai querer maximizar esse número. Só que tem algumas restrições. Então, a soma de todas as bandas, de todos os fluxos que passam por um certo link L, tem que ser menor ou igual à capacidade desse link. E todas as bandas consumidas pelos fluxos têm que ser números iguais a 0 ou positivos. Não pode ser número negativo, que não faz sentido. Então, com essas fórmulas é possível aplicar aí, métodos de otimização matemática. E qual que é a definição de utilidade? Bom, existe uma
equação aqui que abriga diversos daquelas definições de otimização que a gente viu naquela tabela, que é essa aqui, dependendo de qual valor a gente atribuir para alfa. Então, se a gente atribuir alfa igual a 0 nessa equação, a gente vai procurar a máxima utilização, porque isso aqui vai reduzir para o próprio x, né? Vai ficar x elevado a 1, que é x, dividido por 1, né? Que dá x. Então, a gente vai maximizar a utilização de banda em si. Se a gente colocar um valor tendendo a 1 aqui, veja que não é igual a 1, né? Precisa ser aplicado o limite aqui, porque senão a gente vai ter uma divisão por zero, por isso que é tendendo a 1. Mas se a gente aplicar o limite de alfa tendendo a 1 nessa equação, a gente vai obter aquela definição de proporcionalmente justo. Se a gente colocar alfa igual a 2, a gente vai ter esse Mean Potential Delay Fairness, que é algo que aproxima bastante. Isso aqui é interessante porque aproxima bastante um algoritmo que a gente consegue fazer distribuído, sem a gente precisar ter uma visão global da rede, que a gente vai ver mais para frente. E se a gente colocar o alfa tendendo a infinito, a gente tem o Max Mean Fairness, né? Justiça Max Mean, que é aquela na qual a gente garante que qualquer um receber mais banda não vai prejudicar ninguém que está menor ou igual a ele. Alguns outros objetivos que a gente poderia ter, né, sem ser esses caracterizados por essa equação. Só para mostrar que não é um problema tão simples, né? Dependendo do que a gente quiser otimizar, a gente precisa levar em conta outras coisas. Pode ser que a gente queira otimizar de forma que a gente minimize o tempo de término do fluxo, por exemplo, um download. Tá? Então eu quero que o download termine o mais rápido possível. Isso aqui é um outro tipo de problema. Vou ter que fazer um outro problema de otimização. Minimizar o tempo de carregamento de uma página em um website que tem vários objetos, que aí tem que fazer vários downloads para exibir essa página. Maximizar a potência, que seria a relação banda versus atraso. Então, posso ter vários objetivos. Bom, nos vídeos a seguir a gente vai dar uma olhada para os algoritmos que permitem aos fluxos compartilhar a rede e prevenir o colapso, que são chamados algoritmos de controle de congestionamento. Em redes, qualquer problema que envolva alocação descentralizada de recursos acaba sendo uma instância desse problema de controle de congestionamento, acaba sendo reduzido para um problema muito parecido. E algumas questões só para adiantar, que vão ser questões importantes. Qual deve ser o tamanho de janela? Como que os fluxos devem aprender o tamanho de janela correto? Então são algumas questões aí que vão delinear o raciocínio nos próximos vídeos.